Hoje o nosso vídeo do nosso terceiro dia de devocional aí, que foi preparado pela nossa irmã Daiane, fala sobre a esperança. Fala sobre a esperança, o caráter que produz a esperança no nosso coração. E eu tenho algumas perguntas para te fazer sobre esse tema, pai. O devocional de hoje, ele vai falando que a esperança, ela não surge da ausência de problemas, mas de um caráter testado e formado nas tribulações. E hoje, muitos pais entram em desespero quando a família passa por fases difíceis. Então, para quem está nos assistindo aqui e todos os nossos irmãos, qual a evocação do Evangelho sobre como manter a paz e ensinar esperança aos nossos filhos em meio a todo esse processo? Amém. Graça e paz, meus irmãos. Eu queria trazer à nossa memória que a paternidade é algo espiritual. Nós aprendemos a ser pai olhando para a paternidade de Deus, que é espírito. A paternidade de Deus, ela é um absoluto que traz segurança, traz provisão, traz garantia, traz certeza de que aconteça o que acontecer, o amor dele está lá, provendo aquilo que é necessário, aquilo que é suficiente para que a gente cumpra o nosso propósito. Então, a figura do pai é a figura de quem conhece a paternidade de Deus. A paternidade de Deus é que sustenta e garante todas as coisas, que assegura todas as coisas. O mundo é marcado por sofrimento. Desde que a gente pecou, o mundo é marcado por sofrimento. E mesmo quando esse filho peca lá no Éden, e o sofrimento entra no mundo, a certeza, a segurança, o amor do Pai era tão grande, tão absoluto, tão supremo, tão basal, tão estrutural, que mesmo esse filho, colocando em risco tudo a perder, o amor estava lá garantindo todas as coisas. Então, o texto que o apóstolo Paulo fala que a tribulação produz o caráter, e o caráter produz esperança. Não tem como desenvolver a nossa paternidade sem passarmos por tribulações. Eu penso que eu não conheço pessoa que seja humana que não tenha passado por algum tipo de tribulação no desenvolvimento da sua paternidade. E as tribulações, elas não estão lá pura e simplesmente para a gente passar por elas, para a gente sair correndo com delas. As tribulações estão lá para nos transformar, para formar em nós a paternidade que vai gerar um outro pai. Por isso que a tribulação produz o caráter. Esse caráter vai produzir uma esperança. Uma esperança de quê? Uma esperança que o fluxo da paternidade que nós vimos em Deus, que começou em Deus, que passa por mim, no desenvolvimento da perseverança, no meio das tribulações, o meu caráter como pai vai sendo formado. Por isso, quando a gente vê lá o Deuteronômio dizendo: converse com seus filhos, que é um dos pilares que no primeiro dia está lá, converse com seus filhos sobre elas quando estiver sentado e andando. Por que isso é fundamental? Porque esse caráter que vai ser transmitido ao descendente, e isso que gera esperança, é transmitido num testemunho de conversa, mas é principalmente testemunho, é transmitido num testemunho de quem está andando. Então esse filho está vendo como é que a gente passa pelas tribulações. Os filhos estão vendo como é que a gente lida no tempo da adversidade. Que em nome de Jesus, cada pai não queira apenas sair da tribulação, mas que ele possa, em nome de Jesus, conversar sobre ela, sobre o caráter daquele processo todo, e possa, no processo dele andar, aquele filho poder seguir os passos daquele pai. Isso produz esperança. Tem aquele texto que fala, né, pai? Que por meio das tribulações é que Jesus foi
provado como filho, né? Aperfeiçoado, né? Aperfeiçoado. Aperfeiçoado. Todos nós fomos criados para ser pai. Pai é direção, pai é segurança, pai é orientação, pai é cuidado de quem envia. Toda a paternidade está alicerçada nesses três pilares. No pilar da segurança, no pilar da direção, no pilar da orientação. A figura paterna é essa. Basalmente, pai é segurança, pai é orientação, pai é direção, pai é envio. O pai é que envia. Amém, amém. E sobre isso que a gente está conversando aqui, os filhos aprendem mais observando como os pais reagem a essas tribulações, às situações, às circunstâncias, aos momentos, do que muitas vezes aquilo que a gente fala. Então, às vezes, o que a gente fala não é tão contemplado pelos filhos do que a vida que a gente vive, a forma que a gente age ou reage às circunstâncias. Então, a Daiane traz ali, né, inspirada pelo Espírito, algo muito profundo desse devocional, que é que eles não vão observar, os filhos não vão observar apenas as nossas vitórias. Eles não vão observar apenas a glória, né, que a gente vai vivendo ali. Mas eles estão vendo a forma que a gente está reagindo nos dias mais difíceis ou quando as coisas estão dando errado. E, assim, o que Deus traz pra gente? O que Ele fala, o nosso Pai fala ao nosso coração sobre a postura que, como pais, a gente precisa ter no dia a dia para que os filhos vejam em nós esse exemplo de fé? Todo pai precisa ter no coração uma certeza. Qual certeza? Que os erros dele não comprometem e o acerto dele não garante. Por que isso? Porque os filhos não têm dificuldade com os erros do pai. Os filhos têm dificuldade com a incoerência. Os nossos acertos, se eles não forem feitos a partir da iluminação e da revelação, eles vão se transformar num instrumento apenas de cobrança moral. E isso vai se tornar um peso para os filhos e não um caminho de inspiração. Então, os nossos erros não comprometem e os nossos acertos não garantem. Por isso, volto de novo lá naquele outro pilar que a gente está conversando hoje, escreva. Escreva nos batentes das portas e em seus portões. Mas que o papel de todo pai é deixar marcas. E marcas de que o Evangelho está escrito na vida dele. Não é ele pintar a casa cheia de versículos bíblicos, com quadros. Pode até fazer isso, tudo bem. Mas é ele escrever na vida. Como o apóstolo Paulo fala, vocês são a minha carta escrita, não com tinta, mas com sangue. O Evangelho chama a gente a ser uma tradução do Evangelho, uma tradução do ensino. Os filhos vão crescer e vão ser orientados pela imagem que eles veem em nós, muito mais do que aquilo que a gente fala. O seu filho lê mais você do que o que você fala para ele. Por isso é fundamental a coerência de vida. Meu irmão, a Bíblia vai dizer para nós que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Nós precisamos ouvir todas as circunstâncias do mundo pela palavra. Nós precisamos ouvir os tempos pela palavra. Eu preciso levar cativo todo e qualquer pensamento que vem nas minhas circunstâncias para que eu o ouça segundo a palavra. Vou dar um exemplo. Quando Jesus foi tentado por Satanás, Satanás disse assim: você não é o Filho de Deus? Então transforme essas pedras em pães. Jesus ouviu isso que Satanás falou com ele pela palavra. Ele vai e responde a Satanás assim: mas está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Então escreva na sua mente que você e eu não nos permitamos, Pai, não nos permitamos em momento algum ler as circunstâncias, ler os tempos, ouvir as vozes que estão aí sem ser pela palavra.
Todo o nosso viver precisa ser subjugado à palavra, aquilo que está sendo revelado. Então, meu irmão, em nome de Jesus, escreva a palavra, mas escreva na sua vida, escreva nas suas ações, escreva na sua atitude, escreva no seu sentar, no seu deitar, no seu levantar, porque o seu filho vai ler muito mais você do que o que você escreve, vai ler muito mais você do que o que você fala. O que você vive é que vai criar as memórias afetivas. Que em nome de Jesus, como a gente viu no dia 2, que em nome de Jesus, quando você passar, seu filho venha perguntar: onde está o Deus do meu pai? Porque eu vi Deus no meu pai. Um beijo de Deus no seu coração, forte abraço, fique na paz, em nome de Jesus. Amém.